Esta já é a nossa terceira semana do Projeto Gerar, que mostra tanto quanto que é importante você, mulher, que quer engravidar ou que está grávida, conhecer como funciona esse momento tão especial na sua vida, como para o pai do bebê, para a família de uma forma geral, compreender um pouco das suas emoções, das suas mudanças físicas e a do bebê também. Agora, vamos falar sobre o Projeto Gerar. É pra você que vai chegar. É pra você. E mais uma vez, Dr. Cláudio Basbaum está com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigado, Kátia. É um prazer sempre vir falar dessas coisas lindas. E quando a gente começou o Projeto Gerar, o senhor falou muito bem. Mês a mês acontecem mudanças importantes no corpo da mulher, na formação do bebê, mas mais importante que tudo é a gente trazer esse pai também para essa gestação. E eu acho que esse é um quadro importante que mostra o quanto que o envolvimento do pai, dos familiares, também é imprescindível, né? Eu considero, assim, indispensável, porque a gestante, ela passa por um estado de ambivalência, não é? Ela tem dúvidas, nós já conversamos sobre isso, ela tem inseguranças, ansiedades próprias daquele momento. E nada como o famoso colo que eu falei. Esse colo, essencialmente, tem que ser de você, marido. Você que é o atual homem, futuro pai, não é? Que tem que dar esse suporte. E a família, como eu disse, é festa de família, gestação e nascimento. Então, todo esse clima favorável no lar, na família, vai dar esse suporte de segurança para a mulher nesse momento de instabilidade. E esse primeiro trimestre é um momento instável, mesmo porque a grande maioria das mulheres, quando sabem que estão grávidas, ficam preocupadas. Será que eu posso perder o bebê? Posso ter um aborto espontâneo nessa fase? Muitas mulheres acabam perdendo o bebê, sofrendo um aborto, mas nem sabiam que estavam grávidas, né? Não digo no terceiro, mas até em meses anteriores. Meses anteriores. O abortamento, ele é, quanto mais cedo a gestação, mais no início, o abortamento é mais frequente. Nós sabemos que pelo menos metade dos ovos fecundados são abortados inconscientemente. Pequeno atraso ou sem atraso, um fluxo maior no dia 31º dia de um ciclo de 28, atrasou 2 dias, ela sangra, tem um pouco de coágulo, ela na verdade estava eliminando um aborto. É seleção natural. Eu comparo com, se você pegar 10 sementes de feijão, de milho, e você quiser semeá-las, não vão nascer 10 pés de feijão. Vamos dizer que 8 nasce o pezinho. Um deles solta uma folhinha, um talinho e não vai em frente. E o outro, finalmente, o 10º, ele sequer aparece significativamente e murcha aquela semente. Seria esses 10% de abortamento não sabido. E à medida que a gestação, agora estamos chegando no 3º mês, nesse 3º mês a incidência é menor, mas a incidência do abortamento dentro da população geral é cerca de 10 a 15%. É bastante. E vai diminuindo à medida que a gestação vai se passando. Ou seja, nós vamos passar da fase do embrião, não é? Aliás, embrião, a palavra embrião, ela vem do grego, que quer dizer brotar. Ele está brotando. E ele vai se transformar no 3º mês, nesse programa de hoje, não é? Em feto. E esse feto vem de latim, é fruto. Ou seja, broto se transforma em fruto. E então, nesse 3º mês, temos o fruto de uma gestação e a incidência do abortamento é cada vez menor. Aqui a gente tem o feto, então? A partir de agora ele é um feto, né? Sim, aqui nós temos já uma fase ainda passando de embrião a feto. Aqui vocês podem observar a cabeça, já um olhinho esboçado, não tem pálpebra, as pálpebras são transparentes, não é? Cabeça maior do que o tronco, ainda as mãos, né, mal formadas, os dedos ainda não muito evidentes, ainda a vesícula vitelina, mas nesta fase mais para adiante, nós vamos ter já Aqui nós já estamos entre 9 e 12 semanas e vocês podem observar, né? A mudança é fantástica, é muito rápida. Então vejam, a orelhinha que estava lá embaixo, ela já está no lugar. Já subiu. Já subiu. A pálpebra,
que era transparente, já fica densa, e o olhinho fica fechado até quase o 6º mês. Fica de olhinho fechado até o 6º Fica mês? de olhinho fechado até o 6º mês, quando ele começa a movimentar. Aqui dá para se observar já os dedinhos sem aquela membrana entre os dedos, verdade. não é? O bracinho, a perna bem definida, joelho, ou seja, aquele projeto de bebê vida. que estava no 2º mês, nesse 3º mês praticamente já é uma aparência humana. Pode-se observar, agora ele é humano, com carinha de humano. Mas se vocês pensarem bem, sabe quanto ele pesa? Quanto? 6 a 8 gramas. 6 gramas? Gramas. Já tá formadinho desse jeito? Sim, 10 gramas. Essa é a base. É o tamanho de um feijão. Começa por aí. E aí ele vai crescendo. No fim do 3º mês, que ele já estava todo estruturado, ele não pesa mais do que 15 gramas. É nada no fim do 3º mês, não é? Mas aqui a mulher já começa a sentir, o bebê ainda não, né? Quer dizer, por mais que ele se movimente, para a mulher ela ainda não sente nada. Tão pequenininho, né? É interessante porque ele se movimenta, mas é como se você colocar a mão, vamos supor, na água. Se você fizer um pequeno movimento, há uma onda no líquido que vai se projetar na parede do abdômen. Mas, no 2º mês, o útero ainda está dentro da bacia óssea, ele ainda não cresceu. Se eu, como obstetra, for palpar o abdômen de uma mulher de 2 meses, eu não palpo. Eu só vejo no toque combinado, vaginal, abdominal, que ela tem um útero crescidinho. Mas pode ser por outros motivos. Bom, mas aí associado ao... Sim, pode ser até mioma, mas ela tá com toda a história de gravidez, já sabemos que é gravidez. Ah, sim, se ela já sabe. Já sabe que é gravidez. Agora, no 3º mês, eu já palpo. E, portanto, aquela onda da água lá dentro não aparece, porque o osso não reconhece. Mas no abdômen ela já sente, ela diz, neném mexeu. Né? E essa coisa que dá a sensação de muita satisfação para a mulher quando ela reconhece este movimento, conforme eu dei aquele exemplo no programa passado. É verdade. Né? Agora Aqui, nós estamos com a ultrassonografia entre 11 e 12 semanas, uma sucessão de imagens. Não sei se dá para ver, mas de qualquer maneira, se a gente prestar atenção aqui é a cabecinha, o corpinho do neném, dá pra ver. A perninha e aqui o bracinho. Agora a gente pode observar que esse bracinho que estava aqui, agora está lá para cima. Ó, tá lá. Tá vendo? Aqui, ele vai se movimentando. Olha aqui, botou a mão no rosto. Mas... botou a mão no rosto. E tem bebê que suga. Nessa fase, 8 milímetros, ele 8 suga, gramas? ele engole. Não só engole. É importante saber, o bebê... Você sabe o que é o líquido amniótico? O que é o líquido amniótico? O líquido amniótico é xixi de bebê. É xixi de bebê? É um sistema amniótico, ele deglute esse líquido. Esse líquido vai para os rins dele, ele urina, e esse ciclo, porque esse líquido não fica uma caixa d'água parada, não. Essa água se renova a cada 24 horas. Pode parecer ignorância da minha parte, mas eu não sabia que ele fazia isso, não. Pois é, por isso que você não estudou medicina, tá vendo? Verdade, faltou aula. Devia ter estudado. Devia ter sido médico. Mas se transformou nessa incrível, né, questionadora. Mas você sabe o que é interessante? Porque os médicos não falam isso. E uma vez que falassem isso para suas pacientes, e a gente volta a falar o quanto que é importante médicos falarem absolutamente tudo para suas pacientes, a mulher já encararia esse 3º mês de gestação de uma forma diferente. Sem dúvida, até porque ela tem que entender que ela tem uma pessoa, e não é só que ele bebe o líquido e ele faz o xixizinho, porque o rinzinho dele está funcionando. Está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Ele já se transformou em pessoa. A cabeça está maior do que o corpo, já vimos os braços, já vimos as mãos, os pés, as orelhinhas, o nariz bem diferenciado, o céu da boca já vai se soldando. Aliás, quando não solda, tem aquela doença do lábio leporino, a fenda palatina. Quando... É a emenda. Sim, porque vai fechando, né? Daqui, exatamente. Aliás, isto aqui, que são os lábios, é a primeira área de maior sensibilidade do bebê. É o lábio. Por isso que o bebezinho, quando começa a ter um controle maior das mãos, leva tudo também para a boca. Também. Né? E o estímulo com fio de cabelo ou equivalente, sobre essa região, dá o primeiro reflexo sobre a criança, é no lábio superior.
Cabeça, a natureza é muito sábia. A cabeça é a última parte, principalmente posterior, que vai ter sensibilidade. É como na hora de nascer. Pois é. Olha que interessante. Não, são coisas curiosas que a gente, na vida clínica, não são importantes, mas eu acho que o profissional, ele saborearia mais, e a cliente, a paciente, a gravidinha, seja o que ela estiver envolvida com esse processo, ela vai ter um prazer grande em acompanhar essas coisas mágicas, não é? Eu também acho. Não é verdade? Agora, nesse terceiro mês, a mulher ainda tem aqueles enjoos, as tonturas, isso é normal? Vai diminuindo com o correr da gestação. Em geral, o mais comum é as náuseas e os vômitos e a própria dor de cabeça, enxaqueca, que não é tão raro, vai diminuindo à medida que entra no terceiro mês de gestação. E elas têm que ir administrando, sem dúvida, com líquido, se hidratar bem em pequenas quantidades, comer a cada 2, 3 horas, bolachinha seca, não é? Cereais, evitar jejum prolongado. São cuidados que vai se tendo para administrar. A alimentação é importante desde sempre, não só quando a gente está grávida, mas no momento da gravidez mais ainda, né? A gente comentou lá no nosso gerar do primeiro mês o quanto que o pré-natal é importante, até para suplementação em alguns casos, mas no terceiro mês, existe a necessidade de uma suplementação diferenciada ou não? Olha, a suplementação de cálcio através dos lácteos, do leite e de seus derivados, não é? Da vitamina C, né? O ácido fólico que a gente ainda administra, pelo menos eu administro até o terceiro mês, é muito recomendável. O ferro, o cálcio, isso através da alimentação. Não precisa tomar remédio, não, pode. Mas tome leite, come iogurte, coma queijo. Queijo amarelo tem muito cálcio. O próprio queijo amarelo, às vezes, né? O leite, atenção, o leite, isso eu vi na matéria que vocês apresentaram, não precisa ser leite ar ou leite tipo, não é, especial, integral. O leite mesmo tipo C tem a mesma quantidade de cálcio. Ah, não difere de um para o outro. 250 miligramas de cálcio, ou seja, 4 copinhos de leite por dia, um pedaço de queijo, 2 copos de leite, abastece as necessidades durante a gestação. Por quê? Porque o bebê, eu digo que ele é um danadinho. Ele vai comer da mãe tudo que ela precisa passar para ele. Mesmo que vá espoliar a mãe, mesmo que vá parasitar, ele faz isso. É parasitar, não Ele vai parasitar. E eu tenho, aliás, agora me lembro de uma história de uma senhora grávida que uma menina que foi minha cliente, que ela conta, a mãe dela foi de campo de concentração em Auschwitz, e ela bebia sopa de casca de batata com água. Sim, era coisa bárbara terrível. quando tinha, até morrer. E esta menina, ela nasceu com carências alimentares, claro, mas é uma menina que quase estava, digamos, bem estruturadinha. A mãe se acabou. Ah, sim, porque a criança retirou tudo Suga dela. tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Encher a caixa d'água da mãe, com hidratação, com cálcio, com ferro, com ácido fólico, alimentando. Cítricos, verduras, cereais, brócolis que tem ácido fólico, né? Os cereais, tudo isso, as frutas secas, que alimenta com aquilo que o bebê, na verdade, está precisando. Mas muitas mulheres hoje em dia entram uma neurose que querem engravidar, mas não querem engordar. Eu não digo engordar em excesso. Mas o corpo da mulher passa por modificações. Sim. Não só pela gravidez, mas ao longo dos anos o corpo vai se modificando. É importante a mulher também se conscientizar que o mais importante dessa relação com o médico é esclarecer essas dúvidas quanto à alimentação e o quanto que ela pode consumir de alimentos gordurosos e quanto de atividade física pode fazer também, né, doutor? Porque na realidade o que se passa é que há um aumento natural da porção gordurosa na mulher grávida. Existe um peso ideal, mas depende muito. Se a mulher vai engravidar, quando ela tiver com 90 quilos, é um problema. 80 quilos, então... Às vezes nem engravida, né? Também, que atrapalha muito a ovulação. Muito. Os hormônios ficam alterados? Muito alterado. Então, o ideal é que ela, antes de engravidar, comece com um peso razoável. Mas não engorde mais do que 1 quilo ou 1,5 quilo na gestação inteira. 12, 13 quilos é o, vamos dizer, máximo. Correto.
para uma mulher ganhar de peso. Agora, é normal que nesse peso, aquilo que eu já comentei, primeiro, segundo, terceiro mês, ela vai me chegar aqui nesse terceiro mês com 3 quilos a mais. Você lembra quanto pesa o bebê? 15 gramas no terceiro mês. Não é. É retenção hídrica, aumenta o tecido gorduroso, mas se ela exagerar, ela pode precipitar um pré-diabetes, a obesidade dificulta o trabalho de parto, predispõe à hipertensão, posturas viciosas, lombalgias, articulações sofrem. Então, é importante que a mulher tenha consciência de que ela precisa tomar cuidados especiais com o corpo, com o espírito, e assim ela vai ter uma gestação mais saudável, mais feliz, não é? Para que a gente possa alcançar um bom parto, que esse é o momento. A relação do pai nesse momento também com o bebê é importante, embora muita gente diga que o homem só se sente pai de verdade quando a criança nasce. O pai fazendo parte desse crescimento e dessas modificações do corpo da esposa, da mãe, da criança, também é importante, né? Tem que fazer. O marido, o parceiro, o companheiro, ele vai, sem dúvida, fazer, eu digo assim, uma psicoprofilaxia. Se ele está presente, se ele é um bom marido, tem marido que agride a mulher, tem marido que sai de casa, tem marido que foge na gravidez da mulher, eu tenho casos assim. Ele sai, volta tarde, ou mesmo tem um caso clássico que ele subiu nas 4 gestações. Mas por quê? Por medo? Eu acho que mexia com as entranhas das suas vivências, quando a mãe dele teve mais 1 ou 2 filhos, eu não sei o que diabo foi. E não era nenhum ignorante, era um homem esclarecido. Então, o homem, para ajudar, contribuir, não é? Para melhorar todo o quadro afetivo da mulher, que ela se sinta segura, amada. A mulher tem que se sentir amada, não é? Nesse momento, desde muito cedo, ela vai conseguir lamber a sua cria ainda na barriga e o bebê vai dar a resposta. Ele vai, porque todo o universo vibracional da mãe, através dessa enorme antena que é ela, vai projetar sobre a criança. E é isso que a gente tem que trabalhar, dirimindo dúvidas, ansiedades, e o marido, a mãe, o papel da mãe dela. Claro, até para tranquilizar, né? E se ela se identificar com uma mãe com quem ela não se dá bem, isso não é bom. Então, ela naquele momento, ela de menina virou mulher, e no momento mulher gestante, mãe. Um novo papel. E esse novo papel, às vezes, é complicado antes de nascer, só por estar grávida. A gente fez uma matéria com o Fábio que mostra atividades, até como acalanto, para criar vínculos entre a mãe, o bebê, o pai e todos os familiares. Vamos ver então, doutor? Vamos ver, isso é muito interessante. É pra você que vai chegar. É pra você. Uma nova etapa da vida começa para a mulher a partir do momento que ela descobre que está grávida. Fase de conhecer o seu bebê, de se comunicar com ele. Hoje no quadro Gerar, nós vamos mostrar algumas possibilidades que existem para a mamãe criar um vínculo afetivo com o bebê ainda na barriga. Professora Isadora, de que maneira o acalanto ajuda a mãe a vivenciar sua maternidade de uma forma mais profunda? Bom, o Projeto Acalanto, ele trabalha o vínculo diretamente, a comunicação da mãe com o bebê ainda na barriga. Então, ele mostra que a mãe e o pai podem ter esse contato com o bebê antes dele nascer. Essa comunicação, essa fortificação do amor, desse vínculo, né? E através dos benefícios da música. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Você percebe as reações do outro lado? O seu bebê reage de uma maneira diferente quando você está naquele momento centrado apenas nele? Eles mexem de uma forma diferente, como se você estivesse em casa trabalhando, ele mexe. Mas se você está cantando, relaxada,
se envolvendo nele, ele tem um desenvolvimento, um jeito de mexer diferente. Ele se comunica com você, isso você consegue perceber. Angélica, como que você explica para mim essa questão desse vínculo afetivo que você tem com o seu bebê? Bem, eu tenho muita expectativa de que realmente tudo isso, esse vínculo que a gente forma agora com as aulas, né, com o relaxamento, e que depois seja notado, né, a neném mexendo agora, notado no dia a dia, né, que a música que a gente canta agora, depois ela vai associar a tranquilidade que a mãe estava sentindo naquele momento. Só de nossas vidas, lá na barriga, se você... Uma coisa que eu sempre falo, que não importa se a mãe é desafinada ou não, importa que é a voz que esse bebê ama e é a voz que ele se apega desde que ele começa a ouvir os primeiros sons. Então ele é apaixonado pela sua voz. Se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar, é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. E agora nós vamos falar sobre a dança para gestantes, um momento de conexão profundo entre a mãe e o seu bebê. Professora, qual que é a diferença da dança convencional e da dança para as mulheres que passam por esse período tão importante que é a gestação? Esse trabalho que eu venho desenvolvendo se chama dança materna. Ele começa na gestação, a partir de 12 semanas de gestação, para quem ainda não fazia nenhuma atividade física, para quem fazia e com a autorização do médico pode começar a qualquer momento. O que você acha dessa possibilidade de fazer uma dança enfocada nesse momento que você vive agora, que é a gestação, a dança para a grávida? Quando eu comecei, eu achava que o bebê ficaria muito agitado, porque o neném já é muito agitado, ele mexe o dia inteiro, mexe a noite inteira. Mas pelo contrário, quando eu comecei a dança, foi incrível. O tempo que eu fico aqui dançando, ele fica calminho, quietinho. Eu acho que ele aproveita para dormir nesse horário. Você acha que nesse momento você consegue ter, por meio dessa dança, essa conexão maior? Com certeza. Acho que qualquer coisa que te faça ter consciência do ser que está aqui dentro, porque muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e sai, né, um pouco assim, você fica um pouco na cabeça, você não está tanto no seu corpo, né? Aí quando ele dá uma mexidinha, você fala, oi, tudo bom? E a dança faz isso, né? Te faz ter uma consciência maior de como está seu corpo, os lugares que estão doloridos, os lugares que estão se movendo, porque o corpo está se abrindo, né? Então... É um momento só teu e dele. É. Isso mesmo. Articulação da virilha, que roda para dentro, para fora. Agora, quais tipos de exercícios você faz durante uma aula, durante uma dança para gestantes? Então, a gente vai trabalhar sempre uma série de exercícios que simultaneamente lidem com fortalecimento e alongamento, respeitando as especificidades do corpo da gestante. Então, a gente vai alongar, o foco sempre passa pelo corpo todo, mas a gente fica atento especialmente para evitar problemas de joelho, que às vezes são comuns à medida que a barriga vai crescendo, então dores no joelho, dores lombares. Ela vai desenvolvendo um conhecimento do próprio corpo, é um trabalho de autoconhecimento mesmo, que ela vai aprender a se regular e se organizar mesmo quando ela não está na aula. Até chegar na barriga, fazer um balancinho gostoso, já embalando o seu bebê. A gente embalou o bebê durante toda a dança aqui. Vocês vão fazer inúmeras vezes esse movimento com eles fora da barriga, esse balanço, esse carinho.
uma maneira eficiente de se criar o vínculo entre o papai, a mamãe e o bebê durante a gestação é por meio da massagem. Fernanda, e como essa massagem deve ser feita? Essa massagem ela deve ser feita de preferência pelo pai da criança, com óleo. Nós recomendamos o óleo de rosa mosqueta para se fazer essa massagem. Por quê? Porque, além de tudo, ele vai trazer benefícios para a pele da mulher, evitando as famosas estrias muito comuns na gestação. O que você acha dessa questão massagem na gestação? Eu acho que é muito importante. Todo dia a gente procura passar um creme e é um momento que realmente a gente acha muito especial. Você acha que o bebê ele sente quando você põe a mão ali, o papai que está mexendo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo por experiência própria porque ela, quando eu estou no trabalho, ela fala que ele está chute, dá bastante chute e incomoda bastante. Quando eu chego, põe a mão, ele fica calmo. É impressionante. Ele sente, eu acho que isso é verdade. Ele sente a presença do pai e acalma. Qual que é a importância da massagem durante a gestação? Nossa, diversas. Ela ajuda a diminuir os edemas, que são os inchaços que a mãe geralmente tem nas pernas, nos pés. Ajuda a aliviar as dores lombares, as dores na coluna por inteira, né? A cervical, que fica muito prejudicada por conta da mudança postural que a mulher tem para acolher esse bebê na sua barriga. E quando essa criança vier ao mundo, ela vai vir já se sentindo amada. É um momento tão mágico para mim, né, que você proporciona para mim, que não tem como explicar isso. É impressionante o amor que eu sinto por essa criança, o amor que eu sinto por você, o amor que eu sinto pelo Gabriel. E tudo isso faz com que a gente se aproxime mais e mais. Acho que isso vai ficar marcado pro resto da minha vida. É mais um passo que a gente dá na nossa história e realmente um passo assim importante que une a gente cada vez mais. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração. Estávamos eu e o Dr. Cláudio Basbaum comentando do vídeo, que só essa música já é uma delícia. Ai, por sinal, que tem gente que fica me perguntando no Facebook quais são as músicas que são usadas no nosso Gerá. A gente tem os vídeos todos agora no site. O 1 e o 2 já estão no site do Mulheres. Esse terceiro de hoje, daqui a uns dias também entra, para você poder acompanhar tempos a tempos ou dias a dias, conforme você queira. Agora, a gente, no vídeo, comentava, doutor Cláudio, quanto que esse elo é extremamente importante entre mãe e bebê, entre o pai e a criança, ou entre a família toda, porque se tem um outro filho, é importante que ele participe também, né? Sim, para não se sentir marginalizado, integrar a família, isso é importante, não é? É um trabalho às vezes difícil, mas é o desejável, né? Mas aqui eu gostei de ver um depoimento assim, é a consciência da mulher grávida, daquilo que ela está passando, que ela tem um nenenzinho lá dentro. Então essa consciência faz com que ela tenha o tempo, né? As pessoas que estão trabalhando, que vão ao escritório, que pegam um trânsito, que se enervam, né? O carro passa na frente, aquela confusão. Chega em casa, ela não tem tempo, tem que preparar as coisas. Ela não lembra nem que ela tem barriga, quando mais tem um neném, entendeu? Então essa consciência, focar, é como aquela hora da meditação. É uma hora de recolhimento que nessa hora ela sintoniza a estação. E é importante que você, gestante, você grávida, sintonize, se dê ao luxo de ter alguns minutos. Fecha a porta, não atende o telefone, desliga o celular, põe uma música repousante e pense no bebê. Eu já acho que mencionei aqui num outro momento do meu querido guru Frederic Leboyer,
o homem do nascer sorrindo, do nascimento sem violência, isso ele recomendou, isso é lindo. Ele disse, cante para o seu bebê. Ou seja, foque a sua consciência e cante. E depois o bebê, dizem que ele, dentro da barriga, do útero da mulher, ele escuta a voz, reconhece depois a voz da mãe, do pai, das pessoas, né? A audição discriminada, ela, antes do 5º mês para o 6º mês, apesar do sistema auditivo, ele já está assim em elaboração importante no 3º, 4º mês, só a partir do 6º mês da vida intrauterina é que o bebê ele tem audição. Existem trabalhos interessantes, né, de musicologia fetal dentro da ciência de psiquismo fetal. Existe uma linha de pensamento, de estudos, que é o psiquismo fetal. O bebê é uma criaturinha que já está estruturada, que tem sensibilidade, tem audição, e eu digo que ele é sensível aos estímulos de um modo geral. Mas por que dizem que alguns alguns timbres de som agradam mais o bebê? Agrada ao bebê, agrada a mim, agrada a você. São os melhores, São os melhores. Na verdade, está provado o seguinte, músicas que têm ciclos lentos, não é? Música renascentista. Som de violino. Esse música são 40, 50 ciclos, são músicas mais tranquilas, não é? Eles tranquilizam o bebê. E certos ritmos, às vezes, mesmo valsas de ritmo intenso, o bebê se agita. E isso é aferido através de sensores colocados, através de ultrassonografia de 3 e 4 dimensões, observando as reações da criança, os movimentos. Ou seja, o bebê, ele não é um ser passivo. Ele não é uma cera virgem, ele vai sendo impressionado a gravidez inteira na vida intrauterina. Então eu digo que o bebê é um aprendiz. Ele, quando chega aqui fora, ele já traz toda uma gama de informações, não só da sua história, da genética, mas daquilo que ele vem aprendendo durante a gravidez, dentro desta nave que ele vem e chega finalmente esse extraterreno na face da Terra. Mas aí esse aprendizado, já que o bebê não escuta até o 6º mês, vem do aprendizado das sensações que ele sente, dos sentimentos que ele percebe da mãe para com ele? Sim, eu digo que a música que a gente vê, e essa música, aliás, nos tranquilizou enquanto estávamos vendo o VT. É uma delícia. Ficamos até molinho, é muito gostoso. Então imagine o estado de ânimo que está esta pessoa, ouvindo uma música serena. Ela relaxa e todas as substâncias, os neurotransmissores dela, não é? Baixa a ansiedade. E com isto, tá tudo bem. E o neném diz, obrigado, ele vai ficar quietinho, ele relaxa. E é importante também passar o seguinte, que nessa modelagem que está se fazendo sobre o bebê, ele é capaz de reconhecer música. Eu ouvi histórias extraordinárias descritas em literatura e do meu convívio com Frederic Leboyer e com o Thomas Verne, que é aquele que desenvolveu a ciência do psiquismo fetal. Eu tenho alguns pacientes, homens, que acompanhando as suas mulheres grávidas, eles, como músicos, compunham música. Tocavam violão. Tem um violonista muito conhecido que ele compôs, ele disse, Cláudio, eu compus esta música para o meu bebê. E quando ele nasceu, eu podia tocar outras músicas, mas a que acalmava ele era aquela música que durante a gravidez eu fiz para ele. Mas sabe que isso aconteceu com o Maurício Manieri? O bebê, ele fez uma música para o Marco, para o filho dele. Sim. Ele estava até na fazenda, uma boa parte, e tocava. E a esposa dele, Isabela, disse que fazia questão, ela gravou a música enquanto ele estava lá na fazenda, e ela punha para o bebê escutar. E eu presenciei, era a coisinha mais linda. Ele estava com quase 1 aninho. A gente foi na casa dele no passado, no Natal. Ele cantava. Doutor Cláudio, o bebê ficava parado assim, vidrado, que nem se mexia, só olhando para o pai. Mas assim,
calmo, tranquilo. Você podia fazer o barulho que for que ele não olhava, ele só ficava ali, vidrado no pai. Quer dizer, cria um elo muito importante, né? Entre pai e filho. A criança ela é muito sábia. A criança é um ser iluminado. Quando ela chega na face da terra, por isso que muitas vezes iluminuras, desenhos, figuras que você vê a figura tanto da mãe com a luz, ou o bebê parecendo um santo, né? E isso eu aprendi, são seres iluminados, eles chegam trazendo uma história que nós não estamos entendendo nada, mas eles trazem uma energia que eu posso estar assistindo um parto, atendendo um trabalho de parto, 3, 4 horas da manhã, cansado, com sono, e quando a criança chega, é uma energia, é uma coisa mais linda, só quem está em sala pode entender. Então você, mulher, você que está grávida, você que vai para um parto, espere a coisa boa, porque isso é o que você vai ter. Exija do seu médico, né, desde o princípio, a mobilização para entender que você não está com um caroço na barriga, você tem uma pessoinha se desenvolvendo, é aquele aprendiz. Ensine a ele as boas coisas e ele vai dar a resposta quando chegar nessa face da terra. Isso é muito verdade, o aprendizado começa quando o bebê ainda está dentro da gente, né? O Freud já dizia isso. Pois é, olha aí. Todas as memórias, todas as lembranças, todos os traumas, tanto mais precoces, são aqueles que impregnam você na sua vida. Na infância, na adolescência, os traumas, não é? E Freud já chamava isso de ab-reações, reações que vieram de longe da vida intrauterina. Por que não? Tá certo? Então, esse aprendiz, você tem que dizer a ele, olha, você não vai ser inseguro, você não vai ser triste, você não vai estar ansioso, você não vai estar infeliz, porque eu estou te dando música, massagem do pai. Quem não quer? Eu estava vendo aquele pai massageando. Olha, você continue fazendo mesmo depois da gravidez, viu? Porque é muito bom, viu? Ela vai amar você o resto da vida. Isso é carinho, quem não gosta carinho, não precisa quem de não carinho quer, quem e não atenção. gosta, exatamente. Não é? Doutor Cláudio Basbaum, na próxima semana estará com a gente. Terça-feira teremos nossa 4ª parte, falando do 4º mês no nosso Projeto Gerar. É claro que você está sempre convidada a participar, mas mais do que isso, convidada a colocar em prática, caso esteja grávida, tudo que a gente tem o prazer de aprender aqui com o Dr. Cláudio. Obrigada mais uma vez. É um prazer, muito obrigado. Sempre prazer tê-lo aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Olha, semana que vem, então, teremos nossa 4ª parte. Olha essa música, ó. Foi essa, ó. Obrigada, pô. Olha que bonito. Viu? Lindo, né? Sabe ver? Essa que o Maurício Manieri gravou pro Marco. Ele fala que o menino é aceito, que nada melhor no mundo, não existe nada melhor no mundo do que o filho. Pode coisa mais bonita? Olha. Muito lindo, né? E o menino fica assim, ó, vidrado olhando pra ele. Muito lindo.